Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde as atenções estiveram voltadas para os dados da inflação nos Estados Unidos, para as minutas da Reserva Federal, para mais o início de uma época de resultados e em que o FMI reviu em baixa o crescimento global, levantando uma vez mais receios em torno de uma possível recessão. Nos Estados Unidos, os dados da inflação foi de facto o mais importante, que mostraram que os preços caíram de 6% para 5% no passado mês de março, ligeiramente abaixo ainda daquilo que os mercados esperavam, que esperavam entre uns 5,1% e os 5,2%, com a inflação core a elevar-se de 5,5% para 5,6%, exatamente em linha com o esperado. As minutas do Banco Central revelaram que os membros da FOMC ainda colocaram a hipótese de manter as taxas inalteradas na última reunião, mas acabaram por o fazer aumentar em 25 pontos base e os dot plot, as projeções para a taxa máxima, digamos, deste ciclo, acabar por ficar acima, inclusive, do atual nível, em que se está ligeiramente acima dos 5%, essa mesma projeção. Isto levou, de facto, a uma discussão durante toda a semana, onde vimos variedíssimos membros da Reserva Federal com divergências entre eles, entre qual será o próximo caminho nos Estados Unidos, apontando para, obviamente, praticamente todos para 25 pontos base de aumento na próxima reunião, mas aqui o problema estará já depois mais de quando o começar de cortes e o tempo, qual será o tempo em que a taxa máxima dos Fed Funds se manterão aos níveis máximos a que chegaram nestes últimos dias. Também houve uma discussão acesa dentro dos membros do Banco Central Europeu durante esta semana, mas muito mais agressivos, digamos, do que os seus companheiros da Fed. Aqui o problema está, ou a dicotomia está, entre se sobem 25 ou 50 pontos já na próxima reunião e se a taxa máxima do Banco Central Europeu, do euro, se vai manter por mais 50 pontos a partir do momento em que estamos agora, ou mesmo mais 75 pontos. Isto quando o Banco do Canadá, nesta semana, manteve inalterada a sua taxa de juros em 4,5%. No entanto, o seu governador foi um pouco menos dovish do que aquilo que seria de esperar, afastando a hipótese que os mercados têm como certa de um corte de taxa de juros ainda este ano por parte do Banco do Canadá. Ora, isto acabou por refletir-se numa semana bastante calma a nível do mercado acionista e com ganhos praticamente em todas as áreas. O índice Dow Jones foi o que mais ganhou nos Estados Unidos, ganhando cerca de 1,2%, e o Nasdaq o que menos avançou e ganhou à volta de 0,3%. Na Europa também foi uma semana de ganhos, em que no topo da tabela, a liderar, tivemos o índice francês a ganhar cerca de 2,6% e, por outro lado, tivemos o DAX como um dos principais índices a ganhar menos, com cerca de 1,3%. Também na Ásia os ganhos foram praticamente generalizados, em que na China foi o mercado que menos ganhou, com o Xangai Composite a ganhar cerca de 0,3% e o Nikkei foi o que mais ganhou, ajudado por um iene mais fraco, a ganhar cerca de 3,5%. Por cá, por Portugal, o PSI 20 teve bastante abaixo da média europeia, avançando 0,5%, cerca de 0,5%, com o BCP a liderar os ganhos acima de 8,5% e a EDP a liderar as perdas, por outro lado, perdendo um pouco mais do que 2%. No mercado cambial, de facto, o dólar foi o mais atingido, em que tivemos o euro-dólar de volta a novos máximos, desta vez a 1,1075, ultrapassando o máximo anterior a 1,1033, isto obviamente com uma divergência bastante acentuada entre os membros do Banco Central Europeu e os da Reserva Federal, que de alguma forma acabam por impulsionar o euro-dólar em alta.
Do outro lado da moeda tivemos o franco suíço, que foi a moeda talvez que tivesse mais ganho durante esta semana e que contra o dólar voltou a negociar abaixo de 0,89 pela primeira vez em mais de 2 anos. Nas commodities também tivemos uma semana relativamente calma, em que o petróleo obviamente continua a subir, mais comedidamente, digamos, subiu cerca de 1,6% a 2% esta semana, isto depois dos fortes ganhos que tem feito depois do corte de taxa do corte de produção por parte dos países árabes. Por outro lado, o ouro esta semana recuou um pouco e perdeu cerca de 2% aproximadamente. Para a próxima semana, os dados dos PMIs, os dados das atividades privadas vão estar em foco e vamos continuar a ouvir os diversos membros, tanto do Banco Central Europeu como da FED e os resultados que aí vêm. Os PMIs são de facto os números mais importantes e que o mercado vai estar bastante atento para ver uma vez mais se as atividades privadas, principalmente na Europa, se continuam a mostrar resilientes ou não, e isso poderão dar aqui assim uma continuação desta subida do euro, por exemplo. Também temos outros dados económicos relativamente importantes, como por exemplo o PIB na China, os mercados de trabalho, dados do mercado de trabalho no Reino Unido e dados da inflação, uma vez mais, mas desta vez no Reino Unido, no Canadá e na China. Teremos também as minutas do Banco Central Europeu, que poderão dar uma ajuda para tentarmos ver qual foi a discussão ou quanto foi a discussão acentuada entre a ala mais agressiva e a ala mais branda do Banco Central Europeu, para tentarmos ver, inclusive, qual é a possibilidade de termos para já um aumento de 25 pontos ou um aumento de 50 pontos na próxima reunião. Obviamente que com o período de silêncio cada vez mais próximo nos Estados Unidos, vamos ter a oportunidade de ouvir uma vez mais uma série de membros do FOMC falar durante esta semana, em que vão uma vez mais publicamente dar as suas opiniões, e no mercado vai ver quanta divergência existe entre eles, tal como aconteceu na semana anterior. Por fim, vamos ter também mais resultados empresariais e fortes, que poderão, com empresas que por norma têm a capacidade de orientar os mercados num ou noutro sentido, e vamos ter mais grandes bancos norte-americanos a apresentar resultados, como o Bank of America, o Goldman Sachs, o Morgan Stanley e outras empresas que, nomeadamente tecnológicas, que têm feito ultimamente bastantes impulsos no mercado. Estou a falar, por exemplo, da Netflix ou da própria Tesla. Bom, para já é tudo. Uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estaremos uma vez mais. Até lá!